Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo do portugueseficiente.com.br. No vídeo de hoje vamos falar e fazer uma análise detalhada sobre a área de redação para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar, que está com data marcada já, edital já foi publicado. Então vamos fazer uma análise da redação. O que é necessário para fazer a redação do Corpo de Bombeiros Militar e depois também colocaremos aqui 10 dicas do que não fazer em uma redação. Então, acompanhe comigo e antes não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para sempre ter dicas novas aí para você. Então, vamos primeiro analisar detalhadamente a área de redação no edital. Bom, estamos aqui com o edital abertíssimo. Temos aqui, primeiramente, sobre o processo seletivo, que será desenvolvido em 4 fases, conforme a tabela 2 das fases do concurso. Primeira fase, então temos a prova objetiva, que é classificatória e eliminatória, e a prova de redação, que é classificatória e eliminatória. Vamos fugir um pouquinho da redação, só para vocês entenderem. Segunda fase, exames médicos preliminares e complementares, teste psicológico, prova teórico-prática, e terceira fase, teste de capacitação física, TCF, e habilidades natatórias, essencial para um bombeiro militar. E quarta fase, exame toxicológico. Ok? Vamos ao que interessa sobre redação. Bom, aqui primeiro, o que destaca esses itens aqui? Ó? Será eliminado do concurso o candidato que, na prova objetiva, vamos para a área de redação. Atenção, deixar de entregar a folha de respostas da prova objetiva e da folha de respostas da redação no prazo limite para a realização da prova. Aí o candidato estará eliminado. Também tem, atenção, você faz a redação bonitinho, o que acontece? Deixar de assinar ou identificar a prova conforme edital, orientação contida na folha de respostas ou de redação. Fique atento, algo bobo que pode fazer você perder toda a prova. Deixar de assinar ou identificar a prova conforme edital, orientação contida na folha de respostas ou de redação. Mesmo, né? O tempo de validação da primeira fase será no máximo 4 horas e 30 minutos, incluindo da coleta da atendimento da folha de respostas, da folha de redação, as quais serão entregues ao final do tempo determinado e a tempo prazo. Então. Em nenhuma hipótese haverá substituição do caderno de prova, da folha de respostas e de redação por erro do candidato. Agora, se tiver algum erro no seu nome, erro de documento, eles farão essa troca para você ou colocarão alguma observação na sua prova, né? No seu caderno de prova, na sua folha de respostas ou folha de redação. Ao terminar as provas da primeira fase, o candidato entregará ao fiscal de sala obrigatoriamente seu caderno de prova, sua folha de respostas e redação devidamente preenchidos e assinados. Os candidatos terão acesso à folha de respostas e caderno de redação via a área do candidato através do login e senha no site gestãodeconcursos.com.br. Isso vai ser essencial para que você possa entrar com algum recurso. Daqui a pouco falaremos sobre recurso também na redação, que está descrito neste edital. O acesso à folha, novamente, repetindo, de caderno será durante o período recursal das respectivas fases, prova objetiva e prova de redação por meio do site gestãodeconcursos.com.br. As instruções constantes na folha de respostas das provas objetivas e prova de redação que complementam esse edital deverão ser rigorosamente observadas pelo candidato. Prova de redação. Olha aqui que interessante. A prova de redação versará sobre o tema contemporâneo de conhecimento geral, no valor de 10 pontos. Somente serão corrigidas 2.000 redações conforme tabela daqueles candidatos melhores classificados que obtiverem no mínimo 50% dos pontos atribuídos à prova objetiva. Então temos aqui a tabela 4, né? Número de redações a serem corrigidas. Temos aí, né, ao total de 2.000 e dividimos aí em QPMB masculino, feminino, mecânico leve, eletricista, técnico. Então, ao total, 2.000 redações. Tá bom? Próximo passo. Vamos ver aqui.
Atenção, a redação deverá conter no mínimo 18 e no máximo 30 linhas, ok? Um dos critérios aqui, então, no mínimo 18 e no máximo 30 linhas, então fique atento. A redação elaborada deve conter no mínimo 18 linhas para que seja corrigida. Se o candidato não atingir esse número de linhas, será atribuído nota 0 para a redação. Então, mínimo 18 linhas, se não, nota 0 para a sua redação. O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos problemas de compreensão de sua resposta. Então, lembre-se, 18, mínimo, máximo 30. Mais de 30 você também poderá ser penalizado. Vejamos tabela 5, critérios de correção da prova de redação. Atenção para os critérios, vamos ver. Pertinência ao tema proposto. Olha só o total de pontos. 3 pontos descontados por erro. 1. Fique atento ao tema proposto, tá bom? Não coloque aí algo que seja fora do seu tema proposto. Daremos mais dicas logo após a análise digital, com as 10 dicas no que não fazer. Argumentação coerente das ideias e informatividade. Total, 3 pontos descontados por erro, 1. Adequação no uso de articuladores. Atenção para aquele articulador que você utiliza para, por exemplo, ligar um parágrafo ao outro, articular as frases, fique atento. Então, total de pontos para ele, 1. Pontos descontados por erro, 0,25. Propriedade vocabular. Atenção para os vocabulários que são utilizados na prova. Total de pontos, 1. Descontos por erro, 0,2. Correção linguística, morfossintaxe, pontuação, ortografia e acentuação. Primordial, né? Total de pontos, 2. E pontos descontados por erro, 0,1. Pode parecer pouco, mas é uma das áreas que mais tem erros. Então, esse 0,1 pode virar mais pontos descontados. Total 10. Ok? Atenção aqui. Olha aqui, que excelente para vocês terem ideia. Será atribuída nota 0 à prova de redação. A. Cujo conteúdo versar sobre tema diverso estabelecido, é a fuga, né, do tema, que fuja da tipologia proposta da prova, fique atento, tá? Que seja considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como códigos alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso da língua portuguesa. Então, atenção, uma das coisas aqui, ó, você não precisa ter uma letra linda. Sua letra precisa ser entendida. E você pode, sim, praticar sobre isso. E atenção para os espertinhos que deixam aí um espaçamento excessivo. Você pode ter nota 0 em relação a isso para conseguir tentar ganhar pontos, você vai perder toda a prova. B. Que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta. Isso aqui é um básico, mas atenção, hein? Tinta azul ou preta. Então, algumas pessoas podem ir lá, pessoal, claro que não, né? Cujo texto presente seja no todo, ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor. Atenção, hein? Cópia, transcrição ou plágio de outro autor. Que for escrita fora do espaçamento definido, tem lá as linhas, né? Você tem que escrever dentro do que foi definido, em que se constatar o uso de corretivo. E leve corretivo para sua prova, por favor. Errou? Daqui a pouco eu vou te ensinar o que fazer. Que estiver toda em branco ou com identificação em local indevido. E 8 pontos. Vamos agora para o próximo item. Aqui, atenção, eu fiz uma baguncinha aqui, né? Mas vamos corrigir. Para não pular nada, descendo aqui. Na prova de redação, o candidato somente poderá registrar seu nome, número de inscrição e assinatura em lugar, campo especificamente indicado, sob pena de anulação da sua prova e consequente eliminação do candidato deste concurso público. Então são detalhes mínimos, mas que fazem a diferença. Fique atento, tá bom? O candidato não poderá levar consigo o caderno da prova objetiva e o rascunho da redação, os quais serão recolhidos quando do término da prova e, após a divulgação do gabarito, esses materiais serão distribuídos pela organização do concurso, como eu disse, naquele site que disse anteriormente para vocês.
A nota final da primeira fase será a soma da nota da prova objetiva com a nota da redação. Esta última para aqueles que tiverem a prova de redação corrigida dentro do número estipulado na tabela 4 desse edital, que já vimos que são 2.000 redações. Então vamos aqui. Atenção, poderão ser impetrados recursos para os atos conforme a tabela 6. E atenção, contra o resultado preliminar da prova de redação, 3 dias úteis. Endereçamento, Fundeb. Então fique atento ao seu prazo para que você consiga aí, não perca o prazo para que você consiga mais pontos para a sua redação. Na primeira fase, prova objetiva de redação. Os prazos de recurso referente à primeira fase serão de 3 dias úteis, contados a partir da publicação do resultado. Então, é a partir de quando? Da publicação do resultado. São recursáveis todas as fases, atos descritos na tabela 6 do item 12.1. Atenção, TEA. Os candidatos deverão ser encaminhados via internet pelo endereço eletrônico gestãodeconcurso.com.br por meio do link correspondente a cada fase recursal no horário de 9 do primeiro dia às 23 horas e 59 minutos do último dia. São prazos para vocês ficarem atentos. Para a interposição de recursos mencionados nas linhas A e E, o candidato terá vista da folha das respostas da sua prova de redação por meio de arquivo digitalizado no período recursal, disponibilizado exclusivamente para isso no endereço eletrônico, novamente, gestãodeconcursos.com.br, na área do candidato, no item Minhas Inscrições, e clicar no link referente ao concurso público Curso de Formação de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Então, esse é o caminho que você deve recorrer para ter a sua redação e entrar com algum recurso. Positivo? Para o concurso CFSD, QP-BM, a classificação final dos aprovados de acordo com o sexo será apurada observando-se rigorosamente a ordem decrescente do somatório das notas finais da primeira prova objetiva e de redação e terceira fase, teste de capacitação física. Ok? O mesmo para o curso CFSD, QPE-BM. Agora, atenção, isso aqui fala sobre os anexos que tem. Vamos diretamente para o conteúdo programático e bibliografia para a prova objetiva e de redação. Redação em língua portuguesa. Além da leitura, a prova avaliará especialmente as habilidades de produção textual. Na prova de redação, serão aferidas as habilidades de organização e exposição de ideias, bem como a correção gramatical e emprego da norma padrão culta da língua portuguesa. O texto elaborado pelo candidato deverá apresentar as seguintes características. Olha o que você precisa para ter uma nota excelente. Pertinência e relevância dos argumentos em relação à proposta apresentada, estruturação lógica e coerente das ideias, expressão clara e concisa, propriedade vocabular, emprego adequado dos mecanismos de coesão, de paragrafação e de sinais de pontuação. Calma, meu amigo, não é um bicho de 7 cabeças. Você vai conseguir fazer tudo isso. Hoje eu estou trazendo um vídeo com detalhamento e algumas dicas do que não fazer, mas trabalharemos outras questões da redação deste concurso. Claro, se você quiser, deixe um comentário abaixo, dizendo aí, escrevendo qual a sua maior dúvida em relação a essa redação. Então, pessoal, finalizamos aqui. Vimos toda a parte da redação do edital, tá certo? Novamente aí a primeira fase. E agora, vejamos as 10 dicas do que não fazer em uma redação. Primeiramente, para que você fique tranquilo, qualquer um de nós, senhor de um assunto, é em princípio capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Apenas uma falta de preparação inicial que o esforço e a prática vencem. Matoso Câmara Júnior deixou para você algo que é extremamente verdade. 10 dicas do que não fazer em uma redação. Vejamos. Fuga do tema. Vocês viram lá no edital que é caráter eliminatório. Tá? 0. Fugir do tema solicitado pela prova é motivo para invalidar a sua redação, como vimos agora há pouco no edital. FUVEST, por exemplo, informa em seu manual que a fuga completa do tema anula a redação. Nós vimos agora no edital que também está sendo aí avisado a você.
Exemplo, a proposta pediu a dissertação sobre a utilização de animais em experimentos científicos, porém o candidato dissertou sobre o uso de animais no trabalho e em ambientes de entretenimento. Veja esse exemplo. Desde a colonização, os animais estiveram ao lado da população. Correto, né? Utilização de animais. Sendo utilizados como atração e transporte, inicialmente na cana-de-açúcar e depois na mineração no litoral do país. Ao mesmo tempo, serviu para diversão como em touradas ou rinhas de galos, o que é mais comum no Brasil. A pessoa que começou bem, falando sobre a utilização de animais, né? Mas ao invés de colocar experimentos científicos, como era pedido para ele, ele colocou o quê? Sobre a questão de utilizados como tração e transporte, depois falou sobre servir para diversão, então ele fugiu aqui do tema. Fique atento sobre essas questões também. Uso de gírias. Meu caro, utilizar gírias é aceitável em situações de comunicação informal no dia a dia. Exemplo, conversa no seu texto, não. Aceita também alguns textos narrativos, mas em dissertação, que é o que você fará em sua redação, usar gírias é algo que não cabe, pois é inadequado, uma vez que este gênero pede uma linguagem formal. Sacou, mano? Gênero textual diferente do solicitado, tá certo? Eles pediram lá para vocês, no edital nós analisamos o que eles querem, que é uma dissertação, tá certo? Onde você vai colocar lá, expor as suas ideias, tá bom? E também vai dissertar sobre aquilo e argumentar. Então, quando você coloca um gênero textual diferente do solicitado, você pode também zerar a sua redação. E este é considerando os erros mais cometidos pelos estudantes. Exemplo, o processo de redação pede uma dissertação, como é o nosso caso, e o candidato faz o quê? Uma crônica, um conto, uma poesia. A poesia aí é forte, né? Se o cara fizer uma poesia, guerreiro. Linguagem rebuscada. O que é linguagem rebuscada? Escrever muitas palavras difíceis. Escreva de forma clara, perdão. Você poderá até usar uma ou outra palavra que seja mais sofisticada, mas lembre-se que o mais importante é que o leitor entenda a mensagem na qual você quer passar. Na maioria das vezes, você não estará próximo à pessoa que irá corrigir a sua redação. Coloco isso, por exemplo, em sala de aula. Se você não entender, você pergunta ao aluno, e o aluno vai responder para você o que ele quis dizer ali, o que ele quis escrever naquela redação. Exemplo, tá bom? Vamos colocar um exemplo aqui. Rui Barbosa, certa vez, proferiu as seguintes palavras a um ladrão que ousava entrar em sua residência e roubar suas galinhas. Ele diz para ele assim: se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da sua sinagoga. E o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Assim o ladrão ficou sem saber se poderia ou não roubar as galinhas, pois não entendeu a linguagem rebuscada usada por Rui Barbosa. Se a história é verdadeira ou não, nós não sabemos, mas sabemos. Se você dificultar muito a escrita, perderá alguns pontos importantes em sua redação. Quinta dica: deslizes de ortografia e concordância. Vocês viram no edital que perde ponto, né? Então tenha atenção e cuidado quando escrever seu texto. Talvez um erro mínimo poderá tirar aquele ponto que você tanto precisará. Faça uma revisão com muita atenção antes de passar o texto para a folha oficial. Atenção, viu? 6. Letra ilegível. Também perde bastante ponto, nós vimos no edital. Não é preciso ter uma letra linda, é preciso que ela seja uma letra de fácil entendimento. Escrever legível também será importante para a organização e compreensão do seu texto. Observação: errou uma palavra, é o que eu disse para vocês anteriormente, que eu ia explicar. Errou uma palavra, apenas faça o risco. Vocês viram que não pode nem levar o corretivo, né, meu amigo? Você nem vai nem levar, porque se você utilizar é zero. Então, ó, vou fazer, coloquei com S, errei. Faça um risco, coloque a palavra correta à frente, fazer uma ótima redação. Não é hora de treinar a sua aulinha de colorir, fazendo rabiscos, tá bom? Como muita gente faz. Faça apenas um risco, um traço. Clichês e frases feitas devem ser evitados a todo custo, pois não trazem informações novas e costumam revelar falta de criatividade por parte do emissor. Exemplo do que não usar: fechar com chave de ouro, o tiro saiu pela culatra, desde os primórdios da humanidade.
Gerúndio, aqui eu vou explicar para vocês um texto que está errado, tá bom? Um dia fizeram um comentário que não entenderam, mas então, ó, o texto está errado e eu vou fazer para você entender. Não fique escrevendo nem falando no gerúndio, você vai estar deixando o seu texto pobre, estar causando ambiguidade. Com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo esse texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando ou escrevendo desta maneira. Então é para você entender o que não fazer, tá bom, gente? Esse exemplo aqui. Começar pela prova objetiva. Olha, aqui é polêmico, porque para mim, essa é a minha opinião. Mas se você pensar ao contrário, gente, ok. Mas vejam a lógica. Comece pela redação. Pois além de estar com sua mente mais tranquila, em último caso, se seu tempo estiver acabando, será mais cômodo chutar o quê? A prova objetiva ou chutar a redação? E não venho dizer que o professor está pedindo para chutar, não, viu? Estou só dando um exemplo aqui para você. Então será mais cômodo o que, gente? Chutar objetivo ou redação? Aí deixe para a sua avaliação. Observação: começar pela redação não será possível se ele não, se ela, né, for entregue apenas nas horas finais de sua prova, pois existem editais que ocorrem isso, bom? Evite repetição. Aqui novamente um texto que eu estou dizendo para você como não fazer, hein? Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição dessa palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto onde a palavra se encontra repetida. Observação: troque a palavra por um sinônimo. Um exemplo simples aqui para você, olha. Você coloca lá a palavra cachorro na sua frase, depois você troca, ao invés de falar cachorro novamente, você escreverá cão. Simples, né? Mas aí vai fazendo esse teste com outras palavras aí, tá bom? Para você ter essa noção. Muito obrigado! Então, agora voltando aqui para mim. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que você tenha entendido a questão do edital e também tenha entendido 10 dicas do que não fazer. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Seu like é tão simples, só apertar um botãozinho aí, vai dar um like, vai ajudar bastante as pessoas que produzem conteúdo. Também, se possível, compartilhe com seus amigos. Quer mais dicas sobre redação? Ou melhor, sobre redação para este concurso? Deixe aí nos comentários, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Professor Matheus Gustavo, do portugueseficiente.com.br.